pessoal, voltamos com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para Agricultura. Estamos a pouquíssimos dias do início da estação de outono. A estação começa no próximo dia 20 de março, à meia-noite e 50 minutos, pelo horário de Brasília. Quer saber como será essa reta final do verão e o comecinho da próxima estação? A gente conta para você no vídeo de hoje. Vamos falar também da previsão para o fim de semana e responder o pessoal aqui do YouTube. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a todos vocês pelo feedback, pela troca de informações, a todos os inscritos do canal. Já passamos de 2.000 inscritos, gostaria de agradecer imensamente, e hoje em especial, no último dia 8 de março, foi Dia Internacional da Mulher, e a mulherada tem aparecido muito mais nos comentários. Eu tô gostando de ver, vou responder com muito carinho hoje algumas perguntas. Queria aproveitar para parabenizar a mulherada por esse dia simbólico e lembrar da nossa grande importância no mundo agro. A mulher tem chegado com tudo, tem mostrado a sua representatividade no mundo agro também. Eu tenho muito orgulho de todas as mulheres que eu conheço trabalhando nesse cenário e ajudando a desenvolver a agricultura no Brasil. É isso aí, lugar de mulher é onde ela quiser. Vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, esses últimos dias da estação de verão têm sido marcados pela presença de um fenômeno bem típico nessa época do ano, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Nada mais é do que a convergência de ventos úmidos e quentes que favorecem a formação de nuvens de chuva. É justamente a presença desse sistema, pessoal, que favoreceu para que os últimos 30 dias, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, fossem marcados por chuva, com volume passando aí facilmente da casa dos 200 milímetros entre as áreas do estado de Minas Gerais, parte de Goiás, até o oeste da região norte do Brasil. Além disso, como é bastante comum também nessa época do ano, temos a atuação de uma outra zona de convergência, só que essa é a intertropical, que fica localizada aqui mais para a faixa norte nordestina. O sistema tem favorecido chuvas volumosas ao longo dos últimos dias, principalmente aqui entre o norte do Piauí, Maranhão e nordeste do Pará. Essa chuva tem continuado, aliás, com forte intensidade. Nas últimas 24 horas caiu mais de 50 milímetros na região. Enquanto isso, a gente pode observar que essa reta final do verão está sendo marcada ainda por chuvas mais irregulares e de menor acumulado no sul do Brasil. Aliás, nos últimos dias, uma massa de ar mais seco tem predominado, pouco choveu na região. Áreas produtoras de soja, de grãos, que estão em plena fase de desenvolvimento, têm sofrido muito. A gente comentou sobre isso nos últimos vídeos. E olha só, falando em safra de grãos, hoje eu queria recomendar um material bem interessante para vocês. Fica lá na página da Conab, chama Safra de Grãos Brasileira, o tópico, e hoje saiu um boletim, né? Na verdade, anteontem saiu um boletim novo que chama Boletim Grãos Março 2020, um resumo. Pessoal, o meu amigo, né, meteorologista, doutor, aliás, em agricultura, Cleverson de Freitas, produziu uma análise climática e também uma previsão para os próximos dias nesse boletim. Ele comentou também os principais impactos disso na safra de grãos do Brasil. Então, por lá, vocês podem acompanhar muitas informações bacanas. Muita coisa a gente mostra aqui no canal, mas quem quiser saber mais detalhes, procurar mais informações, se atualizar, fica aí a dica de ler esse boletim da Conab. É um boletim que é produzido mensalmente, é um material muito bacana para vocês acompanharem aí o pessoal das áreas produtoras. Bom, agora a gente já comentou como foram os últimos dias, como está sendo essa reta final da estação de verão. Vamos partir para a análise atual, as últimas 24 horas. A gente tem então essa massa de ar mais seco atuando no centro-sul do Brasil e tem uma frente fria passando bem afastada na costa sul. Essa frente fria ainda não provoca chuva significativa no sul, pessoal, mas tem uma outra vindo por aí, aproximadamente no decorrer da próxima semana, que essa sim vai ter potencial para mudar um pouco esse cenário no centro-sul do Brasil. Deve provocar chuva nas áreas produtoras, inclusive do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. E a gente vai ver no vídeo de hoje, inclusive na hora de responder as perguntas, quando que essa chuva deve retornar, qual o volume previsto aí para os próximos dias.
Antes de responder as perguntas, vou falar da previsão do final de semana, uma previsão para os próximos 10 dias, e quando a gente for responder as perguntas, aí fica mais fácil de visualizar qual é a previsão por região. Bom, nos próximos 3 dias, ou seja, sexta, sábado, domingo também, a previsão ainda é de tempo mais firme em todo o centro-sul do Brasil. Como eu falei, até temos uma frente fria avançando ali pela costa sul, mas os ventos lá no alto da atmosfera, a mais de 10 quilômetros de altitude, estão muito intensos no extremo sul do país. Então, isso empurra a frente fria para alto mar. A segunda frente fria que deve chegar ao longo da próxima semana, essa sim deve ter o suporte dos ventos em altitude. E aí sim, ela consegue avançar, de forma mais continental. Além disso, na próxima frente fria que chegar, a gente vai ter um retorno aqui da umidade que está na região norte, se direcionando a essa frente fria, e ela sobe junto pelo centro-sul do Brasil. Nesse momento, aí sim que a gente pode voltar a ter chuva. Então, por isso que no mapa dos próximos 5 dias já aparece chuva principalmente na fronteira com o Uruguai, e olha só os próximos 10 dias, ou seja, ao longo da próxima semana, como o cenário de chuva melhorou para as áreas do sul do Brasil e também para o estado de São Paulo. Olha só, a gente vê uma previsão de acumulados muito elevados no norte do Rio Grande do Sul, passam de 100, 200 milímetros em algumas áreas. A gente pode ver, inclusive, transtornos, associados a essa chuva tão volumosa prevista. Ou seja, chuva mal distribuída, Ficamos quase um mês sem nenhuma instabilidade, as áreas produtoras de grãos precisando de chuva. E agora, quando os modelos projetam uma chuva para cair, essa chuva toda vem em forma de temporal, vem com ventania, potencial para queda de granizo, então, infelizmente, não vem de forma branda e bem distribuída para a região sul do Brasil. Enquanto isso, o estado de São Paulo, as áreas produtoras de cana-de-açúcar, o centro-oeste paulista, inclusive queria mandar um abraço lá para o pessoal de Dois Córregos, a Renata Paulucci, o Marcelo Longato, sempre me dão informações sobre como está o andamento da safra por lá. E eles comentaram comigo, tá precisando de chuva para desenvolver as áreas que estão em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo o tempo seco tem ajudado os trabalhos de campo. Então olha só, tempo seco para os próximos 5, 6 dias e depois retorno da chuva para aumentar a umidade do solo. Vamos esperar essa chuva cair também. Para a região da metade norte do Brasil, a chuva também vai continuar nesses próximos dias. Olha só, entre o Tocantins, oeste da Bahia, áreas produtoras aí do Mato Piba, ainda tem expectativa de mais de 100 milímetros de chuva até o fim dos próximos 10 dias. Bom, e agora vamos às respostas para o pessoal do YouTube. Eu fiz uma colinha aqui e a nossa primeira pergunta é da Vera Lúcia Rodrigues. Vamos até olhar lá no vídeo, que eu gosto de tentar mostrar a fotinha da pessoa quando ela tem, Porque algumas pessoas não têm fotinha, Coloca sua fotinha para eu mostrar você aqui. A Vera Lúcia Rodrigues perguntou assim pra gente: chuva no interior do Paraná, Jundiaí do Sul, quando é que chega? Vera, essa segunda frente fria da semana que vem tem potencial para levar chuva, aliás, para todo o estado do Paraná, viu? Mas vamos lá para a região de Jundiaí do Sul, vou até pegar o nome aqui da cidade e jogar no nosso modelo. A gente está olhando, pessoal, os resultados do modelo americano ECMWF. Geralmente é um modelo bom para a previsão aí do decorrer dos próximos dias. Olha só, fica no norte paranaense. Eu aproveito até para falar lá pro Adriano, pro pessoal que sempre está acompanhando a gente aqui no canal. Olha só, Vera, se a gente voltar aqui nos acumulados dos próximos 3 dias, não tem praticamente nada. Aquela frente fria que está na costa agora não consegue alcançar a sua área produtora, mas conforme a gente passa os dias, principalmente ao longo da próxima semana, esse potencial aumenta. A passagem da frente fria pela costa, o canal de umidade da Amazônia que volta a contribuir com as chuvas no Brasil Central e também a presença daquela baixa pressão na altura do Paraguai, tudo isso vai ser uma soma para que as chuvas voltem aí para as áreas do estado paranaense. Na sua região tem previsão de mais de 60 milímetros de água em alguns pontos e eu aproveito para destacar a chuva volumosa aqui das áreas do sudoeste paranaense. Olha só, a região aqui de Dois Vizinhos, Laranjeiras do Sul, também a região de Rio da Prata, Foz do Iguaçu, aqui muito próximo da fronteira com o Uruguai, tem potencial para receber mais de 100 milímetros de água, chuva forte, aliás, que pode vir com condição de temporal para todo o estado do Paraná. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Rosa Souza. Me fala sobre as chuvas em Alagoas. Olha, a Rosa não tem fotinha pra gente mostrar aqui, mas foi exatamente essa a pergunta dela. Me fala sobre as chuvas no estado do Alagoas. Então tá bom, a gente vai lá pro estado do Alagoas, vai mostrar como fica a condição de chuva
para os próximos dias. Opa, não é Alagoas no Triângulo Mineiro, não. É Alagoas, o estado, né? Estado parte da região nordeste do Brasil. Olha só, temos o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e depois a gente chega ao Rio Grande do Norte. Olha só, Rosa, para o seu estado, se a gente avaliar a condição de chuva dos próximos 3 dias, não tem praticamente nada, o tempo continua mais estável, se chover é de forma bem isolada. Mas do mesmo jeito que vai acontecer no Brasil Central, a possibilidade de chuva também aumenta por aí. Os ventos lá no alto da atmosfera e os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa serão os principais responsáveis por provocar o retorno de instabilidades para a sua região e tem previsão de mais de 50 milímetros de água. Eu espero que essa chuva ajude não só a sua área produtora, como toda a faixa leste nordestina, que é uma área, são áreas, né, importantíssimas em termos de produção de cana-de-açúcar e outras culturas aí. Bom, vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é da Wendy Carvalho. Como vai ficar a chuva de forma bem detalhada para Campo Grande, Mato Grosso do Sul esse mês? Eu vou tentar mostrar uma fotinha da Wendy, eu sei que a Wendy deixou foto, olha só. É isso mesmo, como vai ficar a chuva para Campo Grande esse mês? A gente vai falar dos próximos dias, tá? Porque tem previsão dessas instabilidades que vão atuar sobre o centro-sul do Brasil também levarem chuva para o estado de Mato Grosso do Sul. Para qual região a chuva deve ser mais volumosa? Para o extremo sul do estado, olha só, a região de Eldorado, Amambai, também a região de Iguatemi, tem previsão de mais de 100 milímetros de água. Agora, se a gente avança um pouquinho mais para o interior aqui do estado, a chuva tende a ser mais isolada. Só que isso não significa que ela não vai ser forte, não, viu? Temos uma condição de tempo muito quente, muito abafada agora. Quando as instabilidades chegarem, tem o choque térmico das massas de ar e por isso pode chover bem forte aí na região. O modelo, por enquanto, está indicando aí seus 30 a 40 milímetros de água, mas a gente lembra que isso pode ser um pouquinho maior, porque vai ter uma baixa aqui na altura do Paraguai, olha só, algumas áreas aí produtoras de soja do Paraguai devem receber mais de 100 milímetros, então essas instabilidades também podem chegar a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Na verdade, a próxima não é uma pergunta, era um elogio. A Renata Pereira falando, ótimo canal, bem explicado. Mesmo quem não é de meteorologia também consegue, né, entender sua apresentação. Esse é o objetivo, Renata. Eu agradeço muito a sua mensagem. Aliás, a mensagem de toda a galera que traz um incentivo, uma motivação aqui para o nosso canal. Vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta mesmo. É a Sueli de Freitas. Ela comentou com a gente no penúltimo vídeo sobre como ficaria, né, a condição de chuva para a região serrana do Rio de Janeiro. Lembrando, né, que o Rio de Janeiro sofreu aí com fortes chuvas ao longo dos últimos períodos. A chuva diminuiu um pouco ao longo dos últimos dias. Se a gente olha uma imagem de satélite e vê que o Rio de Janeiro está ali fora de perigo. Mas com a chegada dessa nova área de instabilidade, a gente vai lá para Teresópolis, por exemplo, né, que é uma das cidades que fica na região serrana do Rio de Janeiro. A gente vai poder, Petrópolis também, essas áreas aqui entre a região de Itaipava. A gente vai observar que também tem previsão de aumento das chuvas quando a frente fria passar pela costa. São mais de 50 milímetros acumulados. Por enquanto, a previsão ainda é de tempo mais estável, firme, ensolarado e inclusive com temperaturas em elevação, né? A gente teve um comecinho do mês de março com temperatura extremamente abaixo da média. Então, até as instabilidades, as novas instabilidades chegarem na semana que vem, a temperatura ainda segue alta, mas a tendência é de retorno de chuva, mais nebulosidade, mais queda na temperatura para a região, tá bom? Inclusive, esse ano, a gente vai ter um inverno, né, que tende a ser um pouco mais rigoroso em termos de frequência de ondas de frio e tudo mais. Então, depois a gente vai trazer até um vídeo especial aí para falar das temperaturas do inverno. Bom, vamos para mais uma pergunta da Larissa. Como ficam os próximos dias na cidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte? Vamos lá para Baraúna. Bom, chegamos a Baraúna, a gente vê que ela fica próxima aqui da região de Mossoró. A zona de convergência intertropical nos próximos dias ainda provoca bastante nebulosidade, pancadas de chuva isoladas. E olha só, nos próximos 3 dias, potencial para mais de 30 milímetros de chuva. E a gente vê que ao longo dos próximos 10 dias, essa condição de tempo mais instável ainda não dá trégua. Então a chuva continua, a nebulosidade pode atrapalhar um pouquinho a chegada de radiação às lavouras, mas esse é o fato, né? Nessa época do ano a gente ainda tem a zona de convergência intertropical bastante ativa nessa região. Esse ano principalmente, né, a gente viu inclusive que teve chuvas de mais de 100, 200 milímetros em algumas áreas da faixa norte nordestina.
Bom, agora a gente vai lá para a região de Pedranópolis. Essa pergunta, ela não foi feita ela não foi feita aqui no YouTube, ela foi feita no Instagram. O Vander mandou para mim lá, olha, estamos em plena fase de enchimento de grãos da soja, quando é que a chuva retorna por aqui? Vander, nos próximos 10 dias, a região volta a receber chuva. Como eu falei, a frente fria ao longo da próxima semana sobe pela costa do sudeste, vai ter o suporte dos ventos em altos níveis e olha só, em pontos isolados da metade norte aqui do estado de São Paulo, tem potencial para chuvas de acima de 40 milímetros. O grande problema é que o modelo mostra que essa chuva é um pouco mal distribuída, né? A gente vê manchas em que apresentam 20 milímetros de água, outras 40. A gente pode até achar algumas áreas em São Paulo que passam desse volume, né? Passam a região de Ourinhos, a região de Marília, até dois córregos, né? Que a gente comentou das áreas produtoras de cana-de-açúcar, tem potencial para receber mais de 50 milímetros. O problema é a irregularidade dessa chuva. Então, às vezes vai cair no vizinho a chuva e não vai cair na sua área produtora, às vezes o contrário, isso pode acontecer. Tudo isso porque a frente fria vai passar pela costa, mas não vai se alinhar à umidade da Amazônia de uma forma tão intensa como aconteceu ao longo do final de fevereiro e início do mês de março. Mesmo assim, a gente espera que com a passagem dessas instabilidades, todas as áreas produtoras da região norte sejam beneficiadas, mas não é isso que o modelo está mostrando. Ele está mostrando que a chuva ainda assim vai ocorrer de forma mal distribuída, tá bom? Bom, a gente tem mais duas perguntas aqui. Uma do Fábio, como fica a chuva para Cícero Dantas na Bahia? E outra, eu já vou até puxar o gancho para o Carlos Federico Lemos, que ele falou do sul de Minas. Você esqueceu do sul de Minas de novo, flagelo. Carmo do Rio Claro, ele é lá da cidade de Carmo do Rio Claro. Eu vou responder as duas perguntas, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Queria dizer que eu não esqueço não, às vezes eu olho e eu fico tentando selecionar alguma área que a gente ainda não respondeu, mas eu agradeço imensamente a mensagem de todo mundo. Bom, vamos primeiro para Cícero Dantas? Vamos lá. Cícero Dantas, no meu querido estado baiano, Nordeste baiano. Olha, tem previsão de chuva por lá? Também vai ser de forma gradual. A chuva só vai aumentar ao longo da próxima semana, com potencial aí de ter mais de 49 milímetros acumulados. Quem no estado da Bahia deve receber, de fato, muita chuva por conta dos ventos no alto da atmosfera, de outros padrões de instabilidade. Essa região aqui entre Petrolina, também a região noroeste, né, do estado, tem potencial para receber mais de 100 milímetros de água. Olha só, o Uauá, cidade da Bernadette, que também sempre manda mensagem aqui pra gente, Pinhões, Juremal, então nessa região, Sobradinho também, ao longo, né, aqui do São Francisco, aliás, tem potencial para mais de 100 milímetros de água, tá bom? Agora eu vou responder a pergunta do Carlos Frederico de Carmo do Rio Claro. Vai ser a nossa última pergunta de hoje, mas eu agradeço muito a pergunta de todos vocês, eu espero conseguir voltar aqui logo e responder todo mundo. Olha só, Carlos, com a subida da frente fria para a região sudeste do Brasil, a sua região produtora fica na mesma situação que o norte de São Paulo. Vai ter chuva, tem potencial para algumas áreas receberem mais de 40, 50 milímetros de água, inclusive aqui na região da Zona da Mata Mineira. Só que essa chuva ainda cai de forma mal distribuída. Então tem potencial para as áreas que não receberem acumulados muito expressivos, ainda assim é um acumulado de pelo menos 30 milímetros. Então, para umedecer o solo, para trazer chuva agrícola, né, que é aquela chuva que passa dos 10 milímetros, tem potencial sim no decorrer dos próximos dias. Bom, pessoal, e para encerrar o nosso vídeo de hoje, trago aqui os destaques dos primeiros dias da estação que vem por aí, o outono. Os primeiros dias do outono serão marcados pela presença desse canal de umidade desde o centro-norte do Brasil até o oeste da região norte. É por isso que no período de 20 a 28 de março, os modelos de previsão estão indicando chuva pesada, volumosa, com acumulados acima de 100 milímetros em uma faixa que vai desde o litoral sul da Bahia até o oeste da região norte. Em contrapartida, a chuva volta a diminuir no centro-sul do Brasil. As áreas do Rio Grande do Sul voltam a ficar com um tempo mais estável. Mas a boa notícia para o produtor no Rio Grande do Sul é que a chuva ao longo do mês de abril tende a ser mais frequente e também com menores acumulados. Lembrando, né, que a estação mais chuvosa, com maiores acumulados para o sul do Brasil, é justamente no meio do ano, quando o Brasil central seca. Então o Rio Grande do Sul volta a receber nos próximos meses acumulados de chuva mais expressivos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Com esse surto de coronavírus, lembre-se de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Todos se cuidem, fiquem em paz, tenham um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.